Olá, olá, mi gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Vamos Estudar Espanhol. Você já ficou na dúvida entre usar o por ou o para na língua espanhola? Se a resposta que você me der aqui nos comentários for sim, que você já teve essa dúvida, saiba que você não está sozinho. E essa é uma das maiores dificuldades de quem está aprendendo espanhol. E isso acontece porque em português nós também temos o uso do por e do para, e nem sempre da mesma maneira que os falantes da língua espanhola. No final desse vídeo você vai entender usar cada uma dessas preposições. Então já deixa aquele seu gostei se vocês gostarem, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação e simbora começar. Antes de decorar qualquer regra, é importante a gente entender a principal ideia. De forma geral, o para indica destino, objetivo ou finalidade. Já o por, ele costuma indicar motivo, causa, meio, duração, troca ou passagem por algum lugar. Então guarda essa ideia, porque ela será a base de tudo que a gente vai ver no vídeo de hoje mais pra frente. Então vamos começar com os usos mais importantes e comuns de cada uma delas. Vamos começar pelo uso do para. Quando a gente utiliza o para, é para indicar destino. Veja esse exemplo. Mañana viajo para Madrid. Nesse caso, existe um destino definido, que é Madrid. Um outro exemplo, este regalo es para mi madre. Aqui você está indicando o destinatário desse presente, que nesse caso será a sua mãe. Então também utilizamos o para quando falamos de objetivo ou finalidade. Por exemplo, estudio espanhol para trabalhar em Espanha. Então aqui a gente também tem um objetivo. E qual é o objetivo que você tem para estudar espanhol? Comenta aqui abaixo qual é o seu utilizando para. Um outro exemplo é necessito um computador para estudar. O computador tem uma finalidade específica que é para me ajudar nos meus estudos. Então sempre que você conseguir fazer a pergunta para quê, a resposta será com para. Agora a gente vai conhecer um pouquinho, já que vimos o para, dos usos do por. O primeiro deles é indicar causa ou motivo. Por exemplo, se eu digo para ustedes esta frase, gracias por tu ajuda. Você está agradecendo por alguma coisa, por alguma razão. Um outro exemplo do uso do por seria lo hice por amor. Então, o amor foi o motivo da minha ação. Também podemos usar o por para indicar duração de tempo. Por exemplo, se eu digo vivi em Chile por 2 anos. Um outro uso muito comum é indicar meios de transporte ou meio de comunicação. Por exemplo, se eu digo hablamos por teléfono. Mais um exemplo para vocês conseguirem perceber o uso do por. Enviei o documento por correio eletrônico. Um outro uso muito importante do por é para indicar passagem por um lugar. Por exemplo, se eu digo caminhamos por el parque. Aqui a ideia é de percurso, pois eu estou caminhando pelo parque. Então aqui veja, tem um percurso acontecendo por um determinado lugar. Então uma comparação que ajuda muito a você, estudante, que na hora ali que vai escrever, no momento em que você vai se comunicar, é justamente conseguir distinguir o uso das duas. Por exemplo, se eu digo salgo para la universidade. Agora veja só, se eu digo para você passo por la universidade, vocês saberiam dizer ali a diferenciação? Na primeira frase, a universidade é o meu destino, enquanto que na segunda frase, ela faz parte do caminho que eu estou percorrendo. Então perceba como uma pequena palavra muda completamente o sentido da frase. E isso também acontece na língua portuguesa, tanto quanto na língua espanhola. Mas um exemplo muito comum do dia a dia, para te ajudar aí a você fixar, é, por exemplo, se eu digo para ustedes, trabalho para uma empresa espanhola. Aqui a gente está usando o para, nesse caso específico, para falar de um destinatário do meu trabalho, que é uma empresa espanhola. Agora observe, se eu digo para vocês a seguinte frase, trabalho por necessidade. A maioria de nós trabalha justamente por necessidade, porque temos contas a serem pagas. Então aqui eu estou falando do quê? Eu estou falando de motivo. Um outro exemplo é, comprei estas flores para minha esposa ou meu esposo. Ou seja, eu comprei essas flores para alguém. Nesse caso específico, é um destinatário que é a minha esposa ou o meu marido. Agora, um erro muito comum que muitos estudantes brasileiros, eu digo por mim mesma, que cometia principalmente na minha escrita, e consequentemente isso refletia na minha comunicação, que é muito comum de ouvir estudantes dizendo estudio espanhol por viaje. E essa frase está completamente incorreta, porque o correto seria dizer estudio espanhol para viajar, porque viajar é o objetivo de eu estar estudando espanhol. Um outro erro muito frequente é dizer, por exemplo, gracias para usted. Isso também é um erro muito comum, porque o correto seria eu dizer, ao invés de gracias para ustedes, eu dizer graças por usted, ou simplesmente dizer graças por todo. Sempre que houver a ideia de agradecimento, normalmente na língua espanhola é utilizada o
por. Eu não consigo não esquecer essa regra tão básica. Uma dica muito simples que eu quero dar para vocês no vídeo de hoje é, quando houver uma ideia de objetivo, de destino ou finalidade, pense em para. Agora, quando houver um motivo, uma causa, uma duração, um meio, uma troca, um percurso, pense no por. Então, antes de tentar decorar qualquer dezena de regra, primeiro entenda a ideia principal, leia a frase, pense bem e pratique com exemplos. Isso é muito importante, pois ajuda bastante na nossa fixação quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link do nosso site com exercícios de fixação para ajudar vocês a entenderem melhor. E eu vou propor ainda um desafio a mais para você escrever aqui nos comentários uma frase usando o por e uma outra usando o para. Eu vou ler o seu comentário e corrigir alguma delas para ajudar vocês aí nesse processo de fixação, de estudos. Se esse vídeo esclareceu essa dúvida, deixa seu gostei, se inscreva aqui abaixo, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. E além de tudo, compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou amiga que sempre confunde o por ou para, ou que também está estudando espanhol, assim como eu e assim como você. Então, muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo vídeo aqui do Vamos Estudar Espanhol. E não esqueça que nossas redes sociais sempre ficam aqui abaixo para vocês de nos seguir. Nós somos Vamos Estudar Espanhol em todas ellas. É isso, gente. Beijos e nos vemos hasta próximo. Tchau.